Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Faculdades Integradas do Sudoeste Mineiro, FESP, Licenciatura em História. O tema é A Congada em Passos. Alunos: Péricles Medeiros do Nascimento e Sheila Bento Pereira Medeiros. Orientador: Professor e Mestre Tamar Teodoro de Faria. Objetivos. Objetivo geral: refletir a partir da Congada sobre o significado das manifestações tradicionais na atualidade. Objetivos específicos: 1. Conceituar e refletir sobre cultura e cultura popular. 2. Mapear a manifestação Congada em Passos. 3. Refletir sobre os sentidos e propósitos da Congada no mundo globalizado. Justificativa. As congadas que acontecem em diversos estados brasileiros estão perdendo espaço na vida da maioria das pessoas. Esse movimento está presente na cultura brasileira desde a época colonial e faz parte das tradições folclóricas nacionais, tradição que surgiu há séculos e que recebeu uma série de adaptações para ser aceita pela Igreja Católica. O desenvolvimento de um trabalho que traga à tona toda a magia que gira em torno da cultura popular brasileira, com ênfase nas congadas, é essencial para a contribuição para a história regional e para a reflexão sobre as manifestações tradicionais no mundo contemporâneo globalizado. Metodologia: primeiramente, uma pesquisa bibliográfica para a definição dos conceitos centrais e para traçar o percurso da Congada de modo geral. A seguir, uma pesquisa documental e de campo para fazer o levantamento da Congada em Passos. Por fim, uma análise temática estabelecendo reflexões e os propósitos da Congada, e por extensão das manifestações tradicionais no mundo globalizado. Capítulo 1. Cultura como base de tudo. Antes de adentrarmos diretamente no tema Congada, consideramos necessário uma maior compreensão sobre as esferas de cultura e cultura popular, pois são elas as bases da Congada. Então, no capítulo 1, exploramos a complexidade e diversidade que envolve o conceito de cultura, que é um tema extremamente complexo. Inclusive, estudiosos ainda tentam criar uma maior compreensão sobre o conceito de cultura. De acordo com os estudos que fizemos, compreendemos que cultura é o comportamento aprendido. É o comportamento que não depende de transmissão genética. É a capacidade do homem de reter ideias e poder transmiti-las aos seus descendentes como uma herança acumulativa. É exatamente a cultura o que diferencia os homens das demais espécies. Todo o sistema cultural se modifica e se adapta com o passar do tempo, sendo influenciado e influenciando outras culturas. E o estudo da cultura é muito importante para compreendermos as diferenças entre os povos. Estudar cultura é estudar e compreender o outro, e através disso compreendermos a nós mesmos como sujeitos inseridos em um meio multicultural, e desta forma combatendo o preconceito. Outra característica peculiar da cultura é o fato dela não ser estanque. Nada do que é cultural é estanque, pois a mudança é um aspecto fundamental da cultura. Mesmo que essa mudança seja lenta, ela sempre acontecerá pelo fato dela se relacionar com outras culturas ou até mesmo pelos próprios agentes culturais nela inseridos. E hoje em dia, esta mudança na cultura está ainda mais acelerada, principalmente pela globalização, que torna a cultura mundial homogênea, diminuindo assim as diferenças culturais entre os países. A cultura é a base da vida do homem, e para alguns povos, se separar dela significa perder sua própria identidade. Em alguns casos, a tristeza é tanta que eles preferem a morte. Um exemplo disso foram os africanos que foram removidos violentamente de suas tribos, ou seja, de seu meio cultural, e transportados como escravos para o Brasil. E ao chegarem aqui e se depararem com um lugar, costumes e línguas diferentes da deles, muitos cometeram suicídio, e muitos também morreram de um mal que foi denominado banzo, traduzido como saudade. O banzo é de fato uma morte decorrente da apatia. Analisamos também a chamada cultura desviante, que são os conceitos que aprendemos desde pequenos que são considerados errados e mal vistos pelo nosso sistema cultural, como por exemplo a prostituição e o adultério, mas que podem ser considerados totalmente normais em outros meios, como por alguns povos da antiguidade, na região da Lícia, pois lá era comum as jovens se prostituírem em troca de moedas de ouro, para acumularem economias para o casamento. E isso não era visto como uma conduta errada.
pois era visto como algo normal de acordo com a ótica cultural deles. Outra análise interessante que o trabalho abordou foi a tentativa de hierarquização do grau de evolução da espécie humana no século XIX, onde, de acordo com os estudiosos que criaram essa teoria, as sociedades indígenas da Amazônia estariam no estágio da selvageria, tribos africanas no estágio da barbárie e a sociedade europeia no estágio da civilização, considerando que ela já teria passado pelas demais etapas e seria superior às demais. Mas essa teoria foi duramente criticada, visto que tal compreensão engloba múltiplos critérios, sendo impossível sua classificação, e que ao hierarquizarmos as culturas desta forma, somente abriríamos ainda mais as portas para o preconceito. 1.1 Cultura popular. Agora no 1.1, analisamos a esfera de cultura popular, e percebemos que ela está ligada ao regionalismo e fortemente ligada ao simbolismo. Este simbolismo não possui significado intrínseco, nós é que atribuímos significado a ele. Esse simbolismo está ligado aos gestos e objetos. No caso dos gestos, podemos citar o aperto de mão como sinal de saudação, e como objeto, podemos citar, por exemplo, a farda de um policial que representa a autoridade. Tanto o aperto de mão, ou no caso da farda, nós é que atribuímos esse simbolismo a ele, através da nossa cultura popular. Pois se trouxermos um índio que nunca teve contato com nossa cultura e pedirmos para ele nos dizer que significado existe para ele nos dois exemplos, ele poderá ter uma compreensão totalmente diferente, ou até nenhuma compreensão, devido à ausência de simbolismo de acordo com sua visão cultural. E isso demonstra que tudo é questão de como fomos ensinados a atribuir significado aos símbolos, e muitas vezes nem nos damos conta disso. E a Congada é uma manifestação riquíssima em significado e simbolismo, e é isso que veremos a partir de agora no segundo capítulo desse trabalho. Capítulo 2. A Congada. A Congada é uma festa popular que remonta ao tempo do Brasil colonial, e seus principais participantes eram em geral negros, escravos e alforriados, mas com o passar do tempo, mulatos e brancos também começaram a fazer parte da Congada. A Congada se iniciou no interior das irmandades religiosas, e ela é fruto de um sincretismo religioso, por conta de suas raízes africanas, misturadas com o catolicismo, que foi ensinado pelos padres na tentativa de cristianizar os escravos. Os principais santos adorados pelos congadeiros são Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Sobre o surgimento e início da Congada, existem 3 mitos fundadores que são mais conhecidos. O primeiro mito fundador é embasado na história da aparição da imagem de Nossa Senhora do Rosário, sobre um rio em uma floresta, sem data definida. Então os brancos, ao avistarem a imagem, tiraram ela da água e a colocaram em um altar. Mas a imagem não aceitou ser tirada pelos brancos e voltou novamente para as águas levada por cânticos. Os caboclos também tentaram tirá-la, mas também foram rejeitados. Apenas os negros é que conseguiram tirá-la das águas, ou seja, apenas os negros foram escolhidos pela santa. E nesta ocasião, os negros começaram a bater instrumentos para saudá-la, criando assim a Congada. O segundo mito fundador é embasado na história de Chico Rei, que era o rei de uma nação africana e que foi capturado juntamente de sua família e levado como escravo ao Brasil. Mas na travessia do Atlântico, toda a sua família morreu, sobrevivendo apenas um filho. Chegando na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, para trabalhar nas minas de ouro, ele foi batizado e se tornou cristão. Chico Rei, então, com o dinheiro que ganhava ao trabalhar aos domingos e feriados, conseguiu comprar sua liberdade e a de seu filho, e a de vários outros negros que começaram a segui-lo como líder. Chico Rei chegou a comprar uma riquíssima mina de ouro e se casou novamente. Ele organizou a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de Santa Efigênia, e construiu com seu próprio dinheiro a Igreja do Alto da Cruz. Chico Rei organizava grandes festividades nessas igrejas em dias santos, e estas festas eram chamadas de reisados. O terceiro mito fundador é embasado na história da relação entre a coroa portuguesa com o rei de Congo, onde os reis portugueses não tentaram dominar o povo de Congo através da violência, como era de costume, e ao invés disso reconheceram os reis de Congo e os trataram como aliados, e tentaram convertê-los ao catolicismo. Não somente a família real, mas toda a população, através do envio de missionários ao país. Mas acredita-se que tudo isso foi uma pura encenação,
pois a real intenção de ambos os lados era o interesse econômico. A congada se desenvolveu dentro das irmandades, que eram igrejas construídas pela própria população, mas que tinham controle pelas igrejas católicas. Essas igrejas eram geralmente compostas por negros, e foi nesses locais que surgiram as primeiras congadas. Mas a Igreja Católica proibiu as irmandades de praticar essas manifestações, por considerá-las pagãs, e por conta dessa repressão muitos ternos acabaram, e os que continuaram limitaram-se às festas de rua, pois eram proibidos de entrar no interior das igrejas. Essa postura fechada da igreja somente começou a se abrir após a criação do Vaticano II, que foram novas regras menos rígidas que a igreja adotou no século XX. 2.1. Características da congada. A congada é realizada anualmente e seu principal objetivo é a adoração aos seus santos. Muitos elementos formam a congada e são elementos ricos em significado. Cada grupo tem sua hierarquia, normalmente composta pelo rei, a rainha, a princesa e o príncipe. São componentes indispensáveis e tradicionalmente ocupam seus postos de modo vitalício. O capitão exerce grande importância dentro do terno. Ele é o conhecedor do saber religioso e responsável pela ordem, treinamento e apresentação do grupo. Cabe a ele também a criação de músicas, que são orações cantadas e agradecimentos. O início da celebração nas ruas começa pelo cortejo, sempre após adorarem seus santos em uma missa realizada na igreja. É nesta ocasião que se encontram a corte e os ternos nas ruas ou praças, locais onde o santo padroeiro será homenageado, com cantos e danças. Os instrumentos utilizados são, em sua maioria, tambores, reco-reco, caixas, cavaquinho, violão e pandeiro. E acompanhado de um apito e um bastão, o capitão é quem marca o ritmo da música. As ruas e praças são lugares muito importantes para os congadeiros, mas outros lugares também são muito significativos para eles. A igreja, ela é o espaço em que os congadeiros demonstram sua fé e devoção aos santos. É o ponto central da festividade. A casa do capitão, ou casa do dono do terno, ela é o ponto de referência do grupo. São nestas casas que se realizam os ensaios, é onde todos se identificam como uma família. São nessas casas que ficam guardados os instrumentos musicais e suas bandeiras. É nesse espaço também que acontecem as reuniões de cada terno. O ranchão é o local onde se reúnem todos os grupos de terno após suas devoções. É onde eles comemoram a vitória de mais uma apresentação. É a festa final entre todos os grupos, num sinal recíproco de fé e devoção aos santos. 2.2. A congada hoje. A congada dos dias atuais enfrenta grandes dificuldades e desafios. É notório que o foco tem um significado diferente da congada de antigamente, onde os negros a faziam como modo de resistência ou para conseguirem seu reconhecimento por parte da igreja. O que vemos hoje é a luta pela preservação das tradições, juntamente com a luta por novos espaços e a continuidade da congada. Ela adquiriu aspectos urbanos, sendo recriada por uma sociedade de mentalidade urbana, diferente da desenvolvida no período colonial. A festa da congada é hoje recriada através da ajuda entre os participantes. São várias as dificuldades, inclusive com relação ao local para realizar os ensaios. O que mais ajuda a dar continuidade nas festas são as doações, principalmente a doação do saber, por parte dos integrantes mais velhos para ensinar os mais novos. Na congada atual, aparecem duas instituições que apoiam a congada. São elas as prefeituras municipais e as igrejas, que por tantos anos agiram como repressoras. A igreja ajuda nas festividades e as prefeituras ajudam através de verbas, fazendo com que a congada, além do aspecto de sincretismo religioso, venha adquirir também habilidades políticas. Existe uma sucessão hierárquica dentro da congada. O pai normalmente é o capitão do terno e será sucedido normalmente por seu filho mais velho. E somente na ausência de um filho homem, a sucessora poderá ser a filha. A intenção dessa sucessão hierárquica dentro do modelo familiar é fazer com que os filhos mantenham as características dos ternos, mas infelizmente nem sempre encontram em seus descendentes familiares alguém que queira dar continuidade, e por isso muitos ternos acabam. Diante do valor e do significado que a congada possui, a legislação brasileira se esforça para preservar o patrimônio cultural do país. O Estado continua tentando criar e dar continuidade a programas já existentes, como o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas mesmo com esses incentivos, não é fácil manter a continuidade das festividades.
Cabe não somente ao Estado, mas também ao cidadão valorizar, prestigiar e incentivar essas manifestações. Capítulo 3. A Congada em Passos. 3.1. Percurso metodológico. Aqui a gente vai ressaltar a importância das fontes primárias, como os entrevistados e fotografias, para o historiador, principalmente no que diz respeito à história regional, onde existem muitas lacunas, principalmente bibliográficas. E, nesse caso, os entrevistados e fotografias conseguem preencher bastante e embasar o trabalho. 3.2, coleta de dados. 3.2.1, perfil dos sujeitos, onde a gente vai demonstrar, a partir de uma tabela, o perfil dos 5 entrevistados que participaram desse trabalho. 3.2.2 são os dados coletados, onde a gente vai encaixar aqui na apresentação como resultados. E o 3.3, análises e interpretações, também serão avaliados como resultados. Aqui uma tabela com o perfil dos entrevistados. Entrevistado 1. Ele é professor, pós-graduado, tem 67 anos de idade, é do sexo masculino e trabalha com a Congada desde criança. O entrevistado 2, ele é aposentado, concluiu o ensino básico, tem 87 anos, é do sexo masculino e tem 80 anos. Há 80 anos ele trabalha com a Congada. O entrevistado 3 é um músico, ensino básico, 57 anos, sexo masculino, 44 anos faz que ele trabalha com a Congada. Entrevistado 4 é um aposentado de ensino básico, 48 anos de idade, sexo masculino, há 45 anos ele trabalha com a Congada. Entrevistado 5 é uma senhora do lar, de ensino básico, tem 49 anos de idade, do sexo feminino, e há 27 anos trabalha com a Congada. Cada entrevistado respondeu as seguintes perguntas: como surgiu a Congada em Passos? Para você, o que é a Congada? Qual a importância da Congada no geral e em Passos? Como você vê a Congada em Passos? E como você vê o futuro da Congada? Como resultados, tivemos o seguinte. Tema 1. O surgimento da Congada em Passos. Com relação ao surgimento da Congada em Passos, ficou notório, ao entrevistarmos os congadeiros, que por ser uma cultura formada pelas classes mais baixas da sociedade e ter seus conhecimentos transmitidos principalmente pela forma oral, formaram-se muitas lacunas e divergências com relação ao seu início, o seu surgimento, dificultando assim a concatenarmos seu todo em uma história mais didaticamente compreensível. Mas foi possível fundamentar as bases da história da Congada em Passos, mostrando que a Congada realmente é uma marca cultural e histórica da cidade, iniciada pelos escravos que aqui viviam quando Passos ainda era um arraial. Tema 2. O significado da Congada. Cada entrevistado nos revelou a importância particular que a Congada possui em suas vidas. Sem dúvida, foi um dos momentos mais emocionantes do trabalho, pois a Congada tem importância existencial na vida dos congadeiros. A Congada significa tudo para eles. Eles dedicaram e ainda dedicam grande parte de suas vidas à Congada, numa mistura de resistência e preservação, movidas por um amor incondicional. Tema 3. A importância da Congada. De acordo com os entrevistados, a Congada já não tem mais a mesma importância que tinha para a população como no passado. E os principais fatores que contribuíram para que a Congada perdesse seu prestígio na sociedade foram principalmente a diminuição da fé das pessoas. Elas já não são mais tão religiosas como antigamente, e também o descaso por parte da prefeitura, que não contribui com os ternos através de verbas, e por conta disso muitos grupos desistiram de dar continuidade, fazendo com que a cena da Congada viesse a ficar menos importante na cidade. Tema 4. A Congada em Passos. De acordo com os entrevistados, a Congada em Passos está acabando. Há muitas dificuldades, como já foi citado, a diminuição da fé das pessoas, problemas financeiros, pois os gastos ficam por conta dos próprios ternos, e a violência, problemas que deixam os congadeiros bastante desmotivados.
Mas todos os que estão envolvidos com a festa acreditam na mudança e acreditam que a Congada em Passos pode voltar a ser forte e valorizada na cidade, pois ela é um traço forte da história de Passos. Tema 5. O futuro da Congada. Mesmo com todos os problemas, os entrevistados acreditam muito no futuro da Congada em Passos, mas eles concordam que é preciso maior apoio por parte da Prefeitura e exemplificam inclusive outras cidades da região, como São Sebastião do Paraíso e cidades do interior de São Paulo, que recebem um grande apoio de suas prefeituras e com isso conseguem realizar grandes festividades. É preciso também um maior interesse por parte da sociedade, principalmente a mais jovem, pois muitos grupos de Congada estão acabando porque não está tendo quem dê continuidade após a morte dos congadeiros mais velhos. Considerações finais. Chegamos à conclusão que a Congada na atualidade tem um significado maior de preservação e resistência. Não a resistência ao senhor de escravos, ou contra a escravidão, como era no passado, mas sim a resistência ao esquecimento. Pois ao analisarmos outras culturas, outros costumes, outras religiões, acabamos compreendendo como a diversidade cultural é rica, e com isso aprendemos a respeitar as diferenças. O trabalho obteve também, através da pesquisa de campo, grandes resultados sobre a Congada em Passos, no passado e na atualidade, e sobre as dificuldades que os ternos enfrentam para dar continuidade nas tradições. E compreendemos que os sentidos e propósitos da Congada no mundo globalizado é a luta contra o esquecimento, e que seu maior significado sempre será o religioso, a devoção aos seus santos e a evangelização, misturada com a ensinação da luta dos negros contra a escravidão. E que a Congada resista por vários séculos. É o que desejamos do fundo de nossos corações. Obrigado.